Agora imagina se existisse uma ferramenta de IA capaz de realizar tarefas complexas com pouquíssimos cliques. Imagina então que ela realiza tarefas extremamente complexas, mesmo que você não seja uma pessoa extremamente capacitada para realizar aquela tarefa. Pois é, hoje eu vou te mostrar uma IA que elimina toda a curva de aprendizado, de iniciantes para profissionais. Uma ferramenta que realmente é capaz de te levar para um outro patamar. Bom, meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos pro que interessa, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma ferramenta que vai te levar para outro patamar de produtividade. Realmente aqui, pessoas que não têm tanto conhecimento em áreas científicas e tecnológicas podem realizar tarefas muito complexas com pequenos prompts. Sim, com pequenos textos você vai fazer coisas que você nunca imaginou. E aqui eu vou passar o meu review completo sobre isso. E a ferramenta da vez é o Deep Agent, que fica dentro da Abacus.ai, dentro do nosso chat LLM. Bom, se você é inscrito do canal há mais tempo, você sabe que o chat LLM é uma plataforma onde nós podemos utilizar várias ferramentas, tá? Um exemplo disso é que na página inicial do chat LLM, que você encontra o link aqui abaixo na descrição, você pode simplesmente chegar aqui e usar as melhores IAs da atualidade, como o ChatGPT 4.1, Claude Sonnet, Gemini, você pode utilizar o ChatGPT-O, DeepSeek, o Grok, todos em várias versões diferentes. E isso aqui sempre foi um bônus legal dessa plataforma. Sempre foi muito interessante essa possibilidade de usar várias IAs aqui dentro. Só que não é sobre isso que eu vou te explicar hoje. Hoje eu vou te mostrar uma coisa ainda mais impressionante, que é a ferramenta chamada Deep Agent. Aqui na página inicial tem um botão onde você encontra o Deep Agent. Se você der um clique nele, você vai cair nessa outra página. E é aqui onde a mágica acontece. Porque o Deep Agent, apesar de ainda estar na fase beta, é uma ferramenta extremamente valiosa. E aqui eu vou te mostrar tudo que eu consegui fazer com ele até agora nos meus primeiros testes. E é claro, se eu tô trazendo ele aqui pro canal, é porque a ferramenta me surpreendeu. Bom, e agora sem enrolação, vamos ver do que ele é capaz. A primeira coisa é a seguinte. No meu primeiro teste com essa ferramenta, eu já consegui construir um jogo de damas. Quer dizer, eu não, a ferramenta fez para mim. Então, antes de te mostrar o jogo e como ele funciona, e funciona muito bem, já vou adiantando, dá uma olhada nesse prompt aqui. Eu falei para ele, construa um jogo de damas. Aí, antes dele começar essa criação, ele me falou, você prefere um jogo de damas para jogar no navegador ou para download? Gostaria de funcionalidade específica? Tem alguma preferência no design ou no visual? Gostaria que o jogo seguisse as regras brasileiras, internacionais ou alguma outra variante? Cara, eu pedi para ele construir um jogo e ele me mandou aqui 4 solicitações para deixar mais específico. O que significa isso na prática, pessoal? Significa que você chega aqui, faz uma solicitação qualquer, não precisa elaborar muito o seu prompt, porque a IA vai te fazer perguntas relevantes sobre aquele tema. Depois disso, eu respondi aqui todas as perguntas, que queria um jogo para navegador, para jogar contra o computador, um design clássico com peças brancas e pretas e que eu queria regras brasileiras, tá? Feito isso, a IA começou a trabalhar. E aqui, meu amigo, aqui é onde está a parte legal. Porque quando você vê a construção desse jogo, você consegue enxergar o seguinte. O Deep Agent foi pesquisar nos mínimos detalhes como ele poderia construir esse jogo da melhor forma. E ele fala aqui, ó, tamanho do tabuleiro, número de peças, regras por movimento, regras para transformação em damas, regras de movimento das damas, regras de captura, condições de vitória. Tá tudo especificado aqui. E quando você faz uma solicitação mais complexa como essa para ele, você pode analisar o passo a passo que ele seguiu para fazer tudo. Desde a pesquisa inicial até os layouts mais complexos, as regras. Cara, você pode acompanhar tudo isso na íntegra, analisar todo o código. Cara, eu não sou programador.
Eu não entendo nada disso aqui. Eu nunca na minha vida sequer escrevi uma única linha de código. Mas através dessa IA, eu consegui gerar esse jogo. Simples, sim. Só que de todas as IAs que eu testei até agora, para essa função específica, essa aqui para mim é a melhor. E é claro, depois que ele faz tudo isso, demora um tempinho, tá, pessoal? Demora em torno aí de 3 a 4 minutos para ele fazer tudo isso, mas você vê que é um trabalho extremamente complexo. E depois que ele faz tudo isso, o jogo tá aqui pronto para ser jogado. Então eu vou jogar aqui um pouquinho com vocês, ó. Eu consigo arrastar aqui as minhas peças, que são as brancas, e eu estou jogando contra a inteligência artificial. Eu vou jogar algumas vezes aqui para vocês verem como funciona, ó. Tem as peças capturadas. Tudo funciona super bem. Não sou um exímio jogador, né, como vocês podem ver aqui, mas cara, tá tudo funcionando tranquilamente. Ó, fiz a primeira dama. A partir de agora a regra mudou, né? Como vocês sabem lá durante a programação tinha a regra para dama. E aqui ele tá seguindo as normas brasileiras. E é isso, eu vou jogando aqui e quando termina, ele vai falar, né, que eu fui o vencedor, eu posso começar um novo jogo, tá? Então, feito por uma IA e eu também estou jogando contra uma IA. Seguiu as regras que eu solicitei, seguiu também o layout, peças pretas e brancas. E aqui tem algumas coisas adicionais, como por exemplo, peças capturadas que eu não tinha pedido para ele, mas ele achou relevante fazer. E tá aqui o exemplo do nosso jogo. E cara, esse aqui foi a minha ideia, tá? Você pode tentar fazer qualquer outro tipo de jogo, tudo vai depender da sua criatividade. Mas a questão que fica é, diferente das outras IAs que eu já utilizei, aqui eu consegui com menos esforço ter mais resultado, um resultado mais agradável. Inclusive eu posso colocar isso online, tá? Porque a Abacus me dá um endereço aqui, um domínio, para colocar isso online e deixar outras pessoas testarem. Bom, mas não é só de jogos que o mundo sobrevive. Então, aqui no meu segundo teste, o que eu fiz? Eu peguei um artigo científico, extremamente complexo, cheio de dados, tá? Você pode analisar ele aqui, ó. Um artigo bem complexo, com 55 referências, tá? E baixei esse PDF. Baixei o PDF. E nesse PDF, esse artigo fala sobre colesterol, tá? E nesse PDF, eu tenho várias tabelas. Só que tem uma tabela aqui que ela é bem interessante, porque ela mostra os fatores associados ao colesterol entre pessoas diversas, de diversas regiões, raças, escolaridade, faixa etária, sexo e por aí vai. Então, qual que foi a minha ideia? Eu vou pegar esse PDF de 14 páginas e vou pedir para ele fazer uma espécie de infográfico informativo sobre a tabela número 2, mostrando os principais aspectos sobre essa tabela. Essa foi a minha ideia. Como você pode ver, esse aqui é o meu resultado, tá? Mas antes eu vou te mostrar o prompt. Eu simplesmente pedi para ele: vou lhe enviar um artigo científico, use a tabela número 2 desse artigo para criar um infográfico detalhado sobre o tema. Aí ele falou aqui: obrigado por enviar o artigo. Antes de prosseguir com a criação do infográfico baseado na tabela 2 do artigo científico, gostaria de esclarecer alguns pontos. Você tem alguma preferência no estilo ou formato do infográfico? Eu respondi não. Existe algum aspecto específico na tabela 2 que você gostaria que eu destacasse? Eu falei sim, o aspecto de região. 3. Qual é o público-alvo desse infográfico? Eu falei um público de ensino médio, tá bom? E aí começou novamente aquele trabalho que demora de 3 a 4 minutos. Ele vai fazer uma análise extremamente profunda do meu PDF. Então aqui, ó, resumo da análise, aí fala a região, fala os outros fatores relevantes, ele vai explicando tudo. Aí ele também começa a utilizar aqui códigos de programação para fazer essa análise, vai. Quando chega no resultado final, nós temos isso aqui. E para ficar claro aqui, vamos fazer uma análise. Bom, basicamente aquele artigo científico quer dizer o seguinte, que pessoas do Nordeste e do Sul têm mais probabilidade de ter um colesterol elevado.
tá? Um LDL, um colesterol ruim. E que se a pessoa tem 45 anos ou mais, ela ainda vai ter mais chances de ter esse colesterol ruim, tá? E olha que coisa interessante. Quando a gente vê isso aqui, o que a gente pensa? Caramba, o pessoal do Nordeste e do Sul, que são regiões uma longe da outra, eles têm mais chance de ter esse colesterol ruim. Aí você começa a fazer as análises sobre o artigo. Por que isso está acontecendo? Será que é porque as pessoas no Nordeste e no Sul têm mais tendência a morar no campo? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que é porque as pessoas no Nordeste e no Sul têm um estilo de vida semelhante e vive mais tempo? Afinal, se você vive mais tempo, você tem mais chances de ter aqui essa doença. Bom, e aqui você começa a pensar e analisar várias coisas diferentes. Isso aqui é um exemplo de como você pode utilizar a IA para deixar o seu conteúdo mais didático. É claro que aqui eu peguei um exemplo muito profundo, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas vão utilizar, porque aqui a gente está falando de artigo científico. Só que, se para um artigo científico complexo eu consigo fazer esse detalhamento aqui e explicar isso para as pessoas de uma forma mais simples, imagina o que não é possível fazer aí na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, durante os seus estudos. Cara, é insano, é uma coisa insana, é uma coisa muito interessante. Bom, vamos para o terceiro teste. Bom, aqui no meu terceiro teste, eu tentei fazer algo mais voltado para um público de marketing. Então, eu peguei algumas fotos aqui desse tênis, tá? É um lançamento de tênis da Nike, não conheço muito sobre tênis, mas aparentemente o nome é JA2, tá? E aqui é a página de vendas desse produto. Eu queria replicar uma página de vendas para um produto utilizando essa IA. Então, o que eu fiz? Peguei todas essas imagens e enviei essas imagens para o Deep Agent e falei para ele o seguinte: cria um website de vendas para um produto que eu vou enviar nas imagens. Enviei as imagens e ele falou: obrigado por compartilhar as imagens do tênis. Antes de começar a criar o site de vendas, eu gostaria de esclarecer alguns detalhes importantes. Aí ele perguntou: qual é o nome e modelo do tênis? Eu falei: é o JA2. Qual a marca do produto? Eu coloquei Nike. Quais os principais diferenciais e características técnicas do tênis? Eu falei: tênis para corrida que não molha. Qual a faixa de preço do produto? Coloquei $700. Existem diferenças e tamanhos disponíveis? Eu coloquei do 36 ao 44. Há outras cores além de azul turquesa mostrada na imagem? Eu falei: não, esse modelo é exclusivo. Apenas inventei essas informações, tá, pessoal? Bom, e aí ele começa a fazer tudo de novo. Detalhe, aqui como eu pedi para ele criar uma página de um site de vendas, ele demorou um pouquinho mais, tá? Então essa solicitação demorou aqui em torno de 5 minutos. Bom, e ele fez tudo isso aqui, e aqui tá o nosso resultado. Nike JA2, tênis impermeável para corrida. Aqui estão as imagens do produto, que são exatamente as imagens que eu mandei para ele. O tamanho de 36 até 44. Tem até um botão aqui de adicionar ao carrinho e fala as características. Tecnologia impermeável avançada, entressola com amortecimento responsível, cabedal em material sintético de alta durabilidade, design exclusivo em azul turquesa, peso leve para corridas de longa distância. Aqui estão os detalhes do produto e essa foi a página que ele criou para mim. Lucas, essa página tá 100%? Cara, 100% não tá, né? Porque você precisaria colocar muito mais elementos aqui. Mas ela tem uma certa semelhança com a página do site oficial. Então, se a página do site oficial consegue vender esse produto, muito provavelmente essa página aqui também faria algumas vendas. Bem interessante para você que está querendo criar um produto, está querendo melhorar os aspectos técnicos da sua página de vendas do seu produto, você pode utilizar essa IA aqui para criar modelos para você. E dentro desses modelos, obviamente, você vai escolher o que faz mais sentido para sua empresa. Bom, e para fechar o meu teste aqui, eu exigi que ele fizesse uma pesquisa, só que dessa vez na internet, para fazer uma análise profunda de algumas criptomoedas para mim. Então a minha solicitação foi a seguinte: eu quero que você crie uma apresentação de PowerPoint personalizada, analisando as 100 principais moedas do CoinMarketCap e comparando o preço das 99 populares
contra o Bitcoin no ano de 2025. O objetivo dessa apresentação é descobrir quais se valorizaram mais e quais foram mais perenes em relação à variação do preço, todas comparadas ao Bitcoin. O Bitcoin é sua régua nessa avaliação. Utilize quaisquer gráficos ou infográficos para que a explicação seja clara e concisa. E enviei para ele o site do CoinMarketCap, que é um site que lista as criptomoedas que nós temos disponíveis, tá? Bom, você pode ver que aqui agora tá tudo subindo, mas essa análise aqui foi feita ontem, tá? Então, ontem eu fiz o teste e hoje eu tô fazendo os vídeos. Então, pode ter alguma distorção aqui, porque as criptomoedas subiram bastante. E ele falou, análise de criptomoedas. A primeira coisa é que ele me corrigiu. Ó, você mencionou ao comparar os preços no ano de 2025, mas estamos em maio de 2025 e o ano ainda não terminou. Pois é, eu errei, a IA não, né? Então, ele me perguntou, analisar o desempenho desde o início de 2025 até agora, comparar com algum período anterior, 2024 ou anteriores, focar em algum aspecto específico além da valorização do Bitcoin? Bom, aí eu corrigi a minha solicitação. Eu sou humano, eu erro. Aparentemente o Deep Agent não, né? Vamos lá. Então eu falei, faça análise nos últimos 12 meses. Comparar com algum período anterior, eu coloquei não. E na terceira questão eu falei, valorização em relação ao Bitcoin e a variação em relação ao Bitcoin também. Eu preciso descobrir quais são as mais valiosas e as mais voláteis. Essa foi a minha ideia. Eu não consegui transmitir isso no primeiro prompt, mas no segundo aqui eu corrigi. Tudo certo, bem interessante até para a gente ver aqui como ele analisa esses prompts que eu mandei errado. Bom, vamos lá. Depois disso ele pediu outra solicitação. Lembra, o meu prompt foi ruim, então ele fez várias perguntas para entender o que eu queria. Entendido. Vou criar uma apresentação sobre as principais 100 criptomoedas do CoinMarketCap, analisando valorização em relação ao Bitcoin e volatilidade em relação ao Bitcoin. Aí ele perguntou, quantos slides você gostaria para a apresentação final? Eu falei, quantos você achar necessário. Bom, e aí ele começa a fazer a pesquisa. Ele vai analisar as principais criptomoedas, vai passar alguns dados aqui que seriam interessantes, vai falar slide 1, 2, 3, 4, 5. E depois de terminar toda essa análise, ele me enviou aqui uma prévia dos slides da apresentação. Então eu vou abrir aqui com vocês na íntegra essas imagens, que seriam a prévia dos slides. Bom, a primeira imagem mostra a volatilidade das principais criptomoedas em relação ao Bitcoin. Então eu sei que nos últimos 12 meses, a moeda que teve mais volatilidade em relação ao Bitcoin foi a Dogecoin. Depois veio a XRP, depois a Polygon, Avalanche, Cardano, Polkadot, Solana, Tron, BNB e depois Ethereum, tá? Na outra imagem, ele mostrou a distribuição da capitalização de mercado das principais criptomoedas. Como você pode ver, isso aqui é bem interessante, por quê? Porque nesse gráfico de pizza aqui, ele mostra que o Bitcoin representa 70% de todo o mercado de criptomoedas. Bem interessante. Aqui ele mostra a valorização percentual em relação ao Bitcoin dos últimos 12 meses. Então a gente pode ver que nessa análise, em relação ao Bitcoin, a XRP subiu 161%, a Dogecoin 21%, enquanto a Tron, Solana, BNB, Cardano caíram em relação ao Bitcoin. Ou seja, algumas moedas valorizaram mais, porém outras valorizaram menos. O Ethereum, por exemplo, perdeu 58% de valor em relação ao Bitcoin. Olha que interessante, pessoal, o trabalho que a gente pode fazer com essa IA. Isso aqui é muito relevante. Bom, e para fechar aqui, a gente tem a tendência do preço do Bitcoin nos últimos 12 meses. Então tá aqui, maio de 2024, e até a data de ontem, né, em maio de 2025, ele estava 101 mil dólares. Então aqui a tendência de valorização dele no último ano. Realmente subiu bastante, né? E agora que eu já analisei aqui a prévia dos slides, eu posso falar para ele que eu não gostaria de fazer nenhuma alteração e que ele pode seguir. Então, não, pode seguir. Eu vou enviar isso para ele e ele vai começar novamente a fazer o trabalho até que esses slides estejam prontos, tá bom? Ó, vou deixar aqui para vocês darem uma analisada. Ó. Você pode abrir aqui o computer, né? Eles chamam de computer,
E você pode ver ele trabalhando, tá? Tem um workspace aqui, isso aqui tá numa nuvem, e você pode ver ele trabalhando aqui passo a passo. É um negócio bizarro, tá? É um negócio bizarro. Bom, escolha um template de PowerPoint ou faça upload de um template que você tem, tá? Então eu vou escolher aqui um modelo moderno. Vou mandar. Olha a facilidade disso aqui, galera. É surreal. Obrigado por escolher o template Modern. Agora vou gerar a apresentação de PowerPoint com design contemporâneo. Bom, eu vou cortar aqui enquanto ele faz isso, tá? Não é um processo rápido, é trabalhoso sim. E eu volto com o resultado para vocês e a gente termina o vídeo. Fechou? Bom, pessoal, e voltando aqui com o resultado. Aqui tá a primeira página do slide que ele me mandou, slide de 12 páginas, tá? As imagens do fundo aqui, ele escolheu na internet, de banco de dados, então achei bem interessante. Infelizmente essa imagem aqui também não ficou muito boa, porque a fonte tá branca, né? Mas aqui eu mostro tudo na íntegra para vocês. Aqui com certeza é algo que não vai levar tanto tempo aí para você mudar. Bom, tem um botão aqui do lado direito, eu posso clicar nele para passar os slides. Então aqui, por que essa apresentação foi feita, capitalização de mercado, tendência do preço, valorização em relação ao Bitcoin, criptomoedas que superaram o Bitcoin, volatilidade, valorização versus volatilidade. Você pode ver que a XRP aqui valorizou bastante, mas ela é uma das mais voláteis, né? Criptomoedas mais estáveis, principais conclusões desse trabalho, recomendações para investidores e aqui um obrigado, que seria a página final da nossa apresentação. Bom, pessoal, bem interessante o que você pode fazer aqui com o Deep Agent dentro do chat LLM. E sinceramente, eu nem sou o cara que acredita que a IA vai roubar todos os empregos, mas as primeiras pessoas que vão perder emprego para IA são as pessoas que não sabem utilizar isso aqui corretamente. E caso você queira fazer os seus próprios testes, o link está aqui abaixo na descrição. Tudo que eu te mostrei nesse vídeo, tanto o Deep Agent quanto a possibilidade de usar todas essas IAs aqui dentro da mesma plataforma, está custando aproximadamente $10. Então, se fizer sentido para você, o link está aqui abaixo na descrição. Eu sinceramente considero aqui que essa ferramenta vale sim muito, muito a pena. Pois como eu mostrei para vocês, ela consegue facilitar em muito trabalhos mais complexos. Bom, e se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.